Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico. Na próxima hora, iremos falar de animação cultural e educação comunitária. O que é? Como se operacionaliza? Qual a sua importância? Estas e outras questões terão respostas através das experiências que Sílvia Rodrigues, a nossa convidada especial de hoje, tem para nos partilhar. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem o apaixonante mundo do património e dos museus. Já sabe, terceiro sábado cada vez, a partir das 18, e depois na segunda-feira seguinte teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Sílvia Rodrigues, muito boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco nestes estúdios do ABC Portugal e ser muito bem-vinda. Estás a jogar em casa. Obrigado, boa tarde, Gonçalo. Um gosto estar aqui contigo e com os ouvintes. Sim, senhor. Sílvia, és natural do nosso concelho? Sim, da freguesia de Espite. Freguesia de Espite. Certo. É muito conhecida. Sim. Porquê? Porque essencialmente aquilo que eu me lembro mais de Espite é sempre associado aos fluxos migratórios, não é? Associado à migração, pelo menos para a França. Uhum. Portanto, também infelizmente por causa dos incêndios, é uma realidade, mas de facto é um fenómeno interessante, portanto, a nível da migração e das pessoas, e se calhar pode haver aqui alguma relação com a tua formação, com a tua personalidade, em termos de gostar das pessoas e das comunidades. Mas isso vamos falar mais à frente. Então, como é que foi o teu percurso escolar? Meu percurso escolar normal, quer dizer, fiz o ensino obrigatório, mas depois eu Lá em Espite mesmo? Fiz, eu ainda sou uma daquelas alunas de telescola. Ai, a telescola. Ainda fiz telescola. E depois, portanto, era o ensino obrigatório, mas depois eu tinha um gosto mesmo muito especial, porque eu queria mesmo muito continuar a estudar. E a minha mãe também queria muito que eu estudasse, porque eu era muito boa aluna. E na altura não havia grandes possibilidades, mas eu logo desde aquela altura, desde os meus 12 anos, eu comecei a trabalhar. Isto agora não era possível, não é? Comecei a trabalhar e a tentar ajudar a minha mãe, porque eu queria mesmo vir estudar. E vim estudar para Orém. Vim para, na altura, o 7º ano, foi o primeiro ano que abri o 7º ano naquilo que é hoje a escola do Quarto Conde. E depois vim fazer para o secundário. E depois deixei uma disciplina por fazer no secundário, porque não havia grande hipótese. Eu nunca perspectivei que naquela altura fosse para o ensino superior. Mas a tua meta era o 12º, portanto o secundário. Não, a minha meta era sempre ter formação superior. Era sempre, ainda hoje continuo Sim, mas a achar havia as limitações sim. E pelo menos tinhas essa meta. Curiosamente, eu não sabia que... Portanto, eu também frequentei a primeira vez que abri o 7º ano, portanto andámos no ciclo. É claro, continuamos jovens, maravilhosas. Frescos e fofos. Sim, senhor. E então, depois fizeste uma disciplina? Deixei uma disciplina, e aquilo passou, porque eu ainda, também és desse tempo, somos do tempo em que o 12º ano era só 3 disciplinas. Sim. Pronto. Mas aquilo ficou-me, eu não consegui acabar essa disciplina, matemática. Não consegui e pronto, entretanto fui trabalhar, estive a trabalhar numa loja.
Aqui em Orem? Não, em Leiria. Sim, porque Espito É muito perto no limite do de freguesia, de concelho e de distrito também. Sim. Sim, pronto, porque até às alturas da história que chegou a pertencer ao distrito. Aliás, nós passamos a estrada que divide ali a freguesia, é só atravessarmos. Eu vivo mesmo no limite, eu atravesso a estrada, estou no distrito, que era mesmo assim. E depois fui trabalhar, comecei a minha vida profissional, entretanto depois apareceu um concurso para as antigas auxiliares de ação educativa, ainda havia aqui a delegação escolar, eu concorri e fiquei como auxiliar de ação educativa no Jardim de Infância de Espito, mas sempre com esta coisa, portanto eu também, a minha vida pessoal também foi desenvolvendo. Mas desculpa, querias ir para o ensino superior e para que área? Olha, eu na altura tinha um sonho de ser professora de História, mas sou daquelas pessoas que epá, naquela altura ir para professor e de História... E de História era o que todos nos diziam os professores. Era um crime, Comigo. Ou então era uma função, uma profissão sem futuro, portanto, exatamente. Era aquilo que mas eu que eu queria. contrariei, acabei por ir, não foi à primeira, mas depois decidi. Eu adorava, não estou arrependido. Era a disciplina que eu tinha melhores notas, embora eu chegasse ali a uma altura do ensino, que eu depois... Cheguei a uma altura, acabei por ir atrás dos colegas, não atrás daquilo que era aquilo que eu gostava, tanto mais que fui para ciências, ainda hoje estou para perceber porque é que eu fui para aquele lado. Mas fui mesmo atrás dos colegas. Pronto, isso depois não aconteceu. Entrei como auxiliar de ação educativa na altura para um jardim de infância, onde acabei por estar 16 anos, e em Espito. Pronto, mas enquanto lá estive... tive a sorte de encontrar uma educadora, trabalhei com gente muito boa e enquanto lá estive tive a sorte de trabalhar com uma educadora que pronto, viu em ti um potencial, qualquer coisa, e então eu e a colega que estávamos, portanto eu estava numa sala, a minha colega estava na outra sala, que é hoje a presidente da Junta de Freguesia de Espito. Tivemos assim um percurso bastante peculiar, fomos estudar à noite. Eu fui acabar o 12º ano, teve que haver ali um equilíbrio, uma equivalência àquilo que era o 12º ano dos anos 90 e depois haver, e ela foi também fazer, e eu fiz o resto do 12º ano, a colega fez todo o ensino que lhe faltavam também, e era um passo de cada vez, fui fazer os exames nacionais, fiz português e história. Eu não queria ir fazer o português, porque o ensino à noite português é muito diferente daquilo que é a preparação para o exame nacional de português, porque eu queria ir fazer história, porque era o que eu precisava para aquilo que eu depois queria ir fazer. E houve uma professora que a minha professora à noite disse, não faças só um exame, e ainda bem que eu não fiz só o de história, porque eu tive 9 a história, e vim a saber não correu bem, porque eu troquei uma pergunta. A pergunta 3 devia ser respondida na pergunta 4 e a pergunta 4 devia ser respondida na seguinte. Os nervos também. E a de português, preparei um exame sozinho e acabei por tirar bastante boa nota, que me permitiu depois concorrer à área que eu quis e à escola que eu quis, porque àquela idade ou eu ia para ali ou então já não fazia, não valia a pena. E então, qual foi a área que tu quiseste e a escola que tu quiseste e que entraste? Eu depois, quando trabalhei, o tempo que eu fui trabalhando no Jardim de Infância, esta coisa de querer ser professora de história varreu-se-me completamente, não é? E eu fui ali, à medida que fui trabalhando com miúdos e à medida que fui percebendo o potencial que é trabalhar com miúdos ou trabalhar, por exemplo, com idosos, porque tínhamos ali também o centro de dia muito perto, havia ali qualquer coisa que... E ponderei a hipótese de ir para a educação de infância, mas ao mesmo tempo tinha ali, eu via o que era a vida daquelas educadoras que também passavam a vida a rodar, também não queria isso. E daquilo que eu achava que era aquilo que mais se ajustava a mim e àquilo que eu gostaria de fazer, então eu escolhi Animação Cultural e Educação Comunitária no Politécnico de Santarém, na Escola Superior de Educação. Em segundo lugar, pus também o curso de Animação Sociocultural no Politécnico de Coimbra, na Escola Superior de Educação. Só pus estas duas opções, mas entrei mesmo para Santarém. Eu não entrei pelo ZEM 23, eu fiz mesmo todo o percurso. Sim, qualquer altura, estudante. Já havia, okay. Mas eu fiz o... Então deixaste o teu trabalho, não conseguiste conciliar as duas coisas, trabalhador-estudante. Não é fácil. Não foi fácil, mas é uma perspectiva completamente diferente de estar numa turma, por exemplo, com miúdos, com todo o respeito,
17, 18, 19 anos, e depois eu estava ali com 30, não é? E há uma visão completamente diferente do que é quereres atingir o teu limite, o teu objetivo. E as deslocações? Ias regularmente? Ia quase todos os dias. Ia quase todos os dias. De comboio, era de uma carro? adrenalina. Ia de carro. Era uma adrenalina. Eu tinha o meu filho já pequenininho. Tem um nome bonito, não é? Gonçalo também. Tem um nome bonito. Eu tinha o meu filho pequenino e ia para Santarém quase todos os dias. Portanto, eu tinha ali uma rotina de, por exemplo, entrávamos às 8h30 para acolher as crianças e saíamos às 3h. Eu às vezes saía às 3h30 do jardim de infância e punha-me em carro para Santarém. Ia assistir às aulas, depois das aulas vinha novamente e vinha fazer as limpezas no jardim de infância já à noite, e depois é que ia para casa ou estudar ou fazer trabalhos, e no outro dia estava assim, portanto houve assim... E a reação das pessoas quando dizes que tinhas entrado para Santarém, e já com uma idade que não era o habitual, que ias tirar animação cultural e educação comunitária, que acredito que não seja um curso muito conhecido na altura, e agora creio que nem há este curso. Naquele caso em Santarém não, mas continua a haver. O que é que as pessoas perguntavam? O que é isso? Para que é que serve? Tinhas essas perguntas? Às vezes tinha, porque havia muita gente que, ainda isso hoje ainda acontece, que a questão de animação cultural, que também havia na altura em escolas profissionais, este curso em contexto de escolas profissionais, e as pessoas às vezes tinham um pouco aquele associavam um pouco a animação cultural como as pessoas que fazem aquelas festinhas, aqueles entretenimentos. Sim. E eu também ao mesmo tempo estava a trabalhar, para mim também era um objetivo de um animador cultural não tem que ser a pessoa que faz as palhaçadas ou a pessoa que faz o entretenimento. Tirar um curso de animação cultural e educação comunitária tinha muito mais com isso. Eu tive disciplinas desde História da Arte, desde a animação musical, desde a animação turística, ambiental. Aliás, o meu projeto de fim de curso foi a animação ambiental, na área da animação ambiental. Portanto, tem toda ali uma valência de... tem uma panóplia de informação e somos preparados para projetos, para criar projetos, para fazer estudos, para fazer... tudo um pouco, mas com fundamento e preparação para investigação também. E o curso correspondeu às tuas expectativas? É assim, não vou mentir que havia lá uma outra disciplina que pensava assim, mas isto serve para quê? Mas eu acho que isto é transversal a todos os cursos. É tudo. E que na altura não vemos o porquê, depois mais tarde na prática, em campo, é que depois vimos, afinal... Isto valeu a pena, sim. Depois, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, porque eu era trabalhadora estudante. E às vezes eu acho que há muito essa coisa de teres o professor que lá está, dentro da sala, e está a debitar a matéria ou a apresentar-nos as coisas, e eu que estou no mercado de trabalho cá fora, estou na vida cá fora, na vida que é a vida real, e às vezes eu ponho-me assim a dizer, a pensar para mim, mas isto lá fora não é assim. Isto lá fora não é assim. Há toda uma teoria, mas depois a prática e o dia-a-dia é que nos vai preparar para o trabalho. Aliás, eu costumo dizer isso, foi prática agora com o meu filho. Ninguém sai do ensino superior pronto para o mercado de trabalho. Ninguém. Uma coisa é a teoria, só o dia-a-dia é que te vai preparar para aquilo que há de ser o teu trabalho e o erro, todos os dias, a procura, a insatisfação, vai-te preparar e dar ferramentas para o trabalho. Tudo aquilo que aprendeste é uma mais-valia e tudo aquilo que te ensinaram. Mas eu tinha este termo de comparação, porque é uma coisa que tens ali colegas que estão a ouvir informação pela primeira vez e que acham que é assim mesmo, que vai ser, e vamos implementar isto e vai ser muito fácil, e tu a saberes que não será bem assim. Lá fora mas não isso é bem assim. Foi uma vantagem para mim ti. foi uma vantagem. Porque, e já que falas no mercado de trabalho, portanto, acabaste tu a licenciatura e então entraste no mercado de trabalho logo? Não, continuei no Jardim da Infância até 2010. E não sentias, tu conseguias aplicar na tua função algumas das atividades que aprendeste no curso? Sim, consegui aplicar muitas ferramentas daquilo que fui aprendendo. No dia-a-dia, depois houve ali umas circunstâncias que eu, quando acabei o curso, quis pensar assim, bom, vou arriscar e vou mandar currículos. Houve ali uma altura que parei, porque eu também estava muito perto de casa, entramos naquela fase
da grande crise de 2008, 2011, tomara o pessoal que tem trabalho de manter-se, não é? E pronto, e voltando assim um bocadinho atrás, eu hoje consigo dizer, e se me perguntarem assim, porque é que eu decidi ir para aquele curso? Isto tem muito a ver, há dias estive a refletir sobre isso, porque é que eu cheguei aqui ou como é que eu mudei de história para educação de infância, de educação de infância para a animação. Há uma coisa que é comum nestas fases da minha vida, que é sempre o livro. E eu às vezes, quando estava a trabalhar com as crianças, em contexto de auxiliar de ação educativa e tinha uma educadora, né, que estes espaços educativos não funcionam sem este apoio de uma auxiliar, que agora tem outro nome, que é um assistente operacional, quase que uma auxiliar de ação educativa não tem carreira própria. O livro foi aquilo que ao longo do tempo me foi estimulando para aquilo que me foi preparando para eu tomar esta decisão. Já vamos lá falar mais à frente do livro, que é uma área que eu queria falar realmente contigo, mas antes de chegarmos a essa fase, a um projeto que tem a ver com o teu gosto pela leitura, antes disso, portanto, entrada no mercado de trabalho, quando saíste de Espírito? Olha, saí de Espírito foi um calhar, entre aspas. Portanto, em 2010, o Ministério... Eu fui uma auxiliar de ação educativa colocada pelo Ministério da Educação. E em 2010, ou 2009, 2010, o Ministério de Educação, no âmbito da delegação de competências para as autarquias, foi uma das coisas que a Câmara Municipal de Orem absorveu, foi a questão do pessoal não docente. Portanto, eu fui uma das visadas, entrei, entre aspas, para a tutela da Câmara. Portanto, eu passo a ser funcionária da Câmara. E, portanto, isto em 2010. No fim de 2010, por razões que agora também não interessam, não é? Eu vim aqui à Câmara, uma vez que o meu chefe legalmente estava na Câmara, e pedi para mudar, para sair do sítio. Na altura, a pessoa que me recebeu, o Dr. Mário Catarino, que era chefe da Divisão de Educação, Desporto e Lazer, recebeu-me, perguntou-me qual era a minha formação académica. Eu não vim aqui com expectativas nenhumas quando vim falar com ele, nenhumas, e ele desafiou-me. Ele disse que estava a construir uma equipa que tinha objetivos próprios, que ele tinha objetivos traçados e que queria realmente pessoas com formação, mas que conseguissem atingir os objetivos que ele se tinha proposto. E na altura estava para ser implementado o primeiro regulamento de apoio ao associativismo e desafiou-me para integrar a equipa. Portanto, lá está, eu entrei numa fase muito complicada, portanto ele não me prometeu nem a questão da mobilidade entre carreiras, nada, portanto eu vim como uma assistente operacional para a Câmara, isso houve ali uma questão de mobilidade, e foi assim que eu entrei para a Câmara. E entraste através do associativismo, que é um mundo, não é? Pronto, foi a primeira coisa que eu vim fazer, foi implementar o primeiro regulamento de apoio ao associativismo que estava, pronto, foi um mundo, foi uma descoberta, assim, realmente. E como é que foi esse trabalho ligado ao associativismo? Porque uma vez fala-se muito, e que é um mundo muito grande, com muitas dificuldades. Quais são as principais dificuldades ou desafios, digamos assim? Olha, naqueles primeiros tempos foi conhecer um mundo que eu não conhecia, porque o que é que eu conhecia do associativismo? As associações lá da terra, praticamente. Agora, mas isso é importante. Sim, mas agora depois isto está tudo, foi começar a conhecer, foi desde organizar à maneira que eu entendi que era a melhor, não é? Desde organizar processos, começar a ler os históricos deles, a ver plano anual de atividades, a questionar-me se isto é o mais certo, se não é o certo, o que é que esta associação pode melhorar ou não, o que é que eu na minha formação, ou eu enquanto pessoa posso ajudar esta associação a construir este documento, todo esse percurso. Portanto, começou a ser um processo bastante desafiante, porque depois começaram novas regras, também novos apoios, novos contactos tocato lá, e eu mais virado para a vertente do associativismo cultural, porque depois também tinha uma colega que estava mais no apoio do associativismo desportivo, porque é uma área que eu realmente não dominava, mas aquilo começou a entrar numa fase também de comunidade. Nós também trabalhávamos com bastantes associações, porque faz parte daquilo que é a relação do associativismo com a própria dinâmica da Câmara, e aí entra o primeiro trabalho que eu tenho em grande com as comunidades, que é o trabalhar com o associativismo cultural. É o meu primeiro embate
enquanto animadora cultural e educadora comunitária, é com o associativismo cultural. Porque a ideia que tenho, agora não tanto, mas muitas vezes as associações não conhecem às vezes o funcionamento mesmo dos apoios ou programas que se podiam candidatar e que exige os orçamentos, tudo atualizado em termos de datas, não é? Provavelmente também dariam essa ajuda. Sim, nós fazíamos isso, toda essa parte que é a questão mais administrativa. Sim. Portanto, isso é a questão mais administrativa. Mas depois também tinha ali um trabalho que era, às vezes, passava por potenciar ou dar, estimular as próprias associações de que eles não eram só aquilo. Eles próprios tinham, se calhar até tinham ferramentas ou condições para sair um bocadinho fora da caixa noutros projetos, e esse trabalho era um bocadinho, nós fazíamos esses desafios, Sim. nós fazíamos essas propostas. Às vezes nem se apercebiam do Eles potencial nem se apercebiam do potencial. Havia uma ou duas associações que sim, que faziam rentabilizar o seu potencial, mas havia outras que não conheciam. Muito bem, Sílvia, vamos aqui para um breve intervalo e depois vamos à leitura. Até já, Sílvia. Até já. ABC Portugal. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. Ora, voltamos à conversa com Sílvia Rodrigues, animadora cultural e de educação comunitária. Vamos à leitura, Sílvia. Tu, deixa-me dizer, és uma leitora compulsiva, não é verdade? Confessa. Sim. sim, se calhar sou. Não Como leio. é que surgiu este gosto pela leitura? Eu sempre gostei de ler. Sempre. Tenho uma mãe que agora lê muito pouco por questões de óculos e ver mesmo. A minha mãe já lia muito. E lembro-me da minha mãe contar histórias sobre as questões dela com a leitura. E eu sempre gostei muito de ler e lembro-me de ir à biblioteca antigamente, aquelas bibliotecas naquelas carrinhas que passavam. Sim. Da Gulbenkian. Móvel da Gulbenkian. Sim. Lembro-me às vezes do gosto que era, às vezes quando nós fazíamos um trabalho de grupo, íamos à biblioteca pegar naquelas enciclopédias e depois pesquisarmos aqui, pesquisarmos, agora é tudo E o cheiro do papel. Sim, lembro-me disso. Depois, pronto, fui até na escola, li aquelas coisas que toda a gente li. Detestava a sensação de ler por obrigação. Tanto mais, vou-te dar um exemplo, que os Maias li muito depois e hoje acho um livro magnífico, não é? Mas na altura não consegui ler os Maias, por exemplo, confesso. Aquele sentimento de obrigatoriedade era uma tira coisa... o prazer, não é? Sim, de ler. Li as coisas normais até qualquer pessoa ler até aos 8 anos, não é? Depois, quando entrei para o Jardim de Infância como funcionária, descobri o outro lado daquilo que é o prazer da leitura. E quando eu dei por mim a contar histórias daquelas... Eu tenho uma paixão por livros infantis. Eu própria comprava livros infantis para mim. Também me curei dessa... Depois quando fiz esta passagem para a cama, curei-me disso. Comprava livros, tenho uma paixão por livros infantis mesmo, e eu acho que é daí, é mais nesse tempo que eu consigo ver a raiz de tudo aquilo que eu sou, porque eu tenho muito aquela sensação e gosto muito de... Tens um livro, gostaste,
que até achas bonito, mas para mim um livro é mais do que aquela capa e mais do que aquelas letras lá estão dentro. E então aquele livro é um mundo, que é, por exemplo, isso que eu faço quando faço aquela atividade por ano letivo, na Biblioteca Municipal, às terças-feiras de manhã para o pré-escolar. Falamos sobre isso, mas antes tem a ver com o gosto pela leitura. Foi esse gosto que te fez criar um projeto, terá sido o primeiro, que é o projeto dirigido aos idosos, Lendas de Portugal. Em que é que consistiu esse projeto? Esse projeto, olha, isso foi... Eu ainda estava a trabalhar no Jardim de Infância e fui convidada pelo Centro Social Paroquial de São João Batista a fazer umas horas, enquanto animadora, lá no Centro Social. E era só 1 ou 2 horas por semana e eu, de repente, vi-me ali como é que eu posso fazer algo diferente. Porque eu também sou um bocadinho de sair um bocado fora de... Eu não gosto de fazer sempre o mesmo, ou não gosto que as pessoas estejam sempre à espera de vai ser mais do mesmo. Não. E eu vi uma coisa que... Eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque a partir daí... Os nossos ouvintes não se terão apercebido nada disso. Estou a brincar. A partir de uma pequena conversa, às vezes nós ficamos a perceber, sem querer. Isto também se treina ao longo dos anos. O que é que são os gostos, o que é que são os medos, o que é que são os anseios e o que é que as pessoas também esperam. E tu, pensando bem que não, e uma lenda é uma lenda, tu associas sempre a uma lenda a uma questão às vezes religiosa, uma questão um bocado mais fantasiosa e, por exemplo, as lendas dos nomes das terras. E eu comecei-me a perceber que aquelas pessoas que estavam ali institucionalizadas, havia ali qualquer coisa da memória que eles tinham e que podia ali... E então eu tinha uma coleção que ainda hoje tenho, uma coleção, acho que foi a única coisa que o Correio da Manhã fez assim muito, muito bom. Foi uma coleção de lendas de Portugal, 10 volumes, do Gentil Marques, e tem uma encadernação espetacular, e eu já tinha aquilo há uns anos, e resolvi levar aqueles livros, e então, aquela horinha que eu estava ali, aquelas pessoas mais autónomas, eu sentava-me na sala, e eu contava, eu abria um livro, um desses volumes, e fazíamos ali uma espécie de votação. O que é que vocês hoje querem ouvir? E lembro-me perfeitamente que a primeira lenda que eles quiseram ouvir, porque salta logo, era a lenda do Milagre das Rosas. E aquilo foi uma... Pronto, começámos ali com esse projeto, eu contava a lenda, mas lá está, eu não me cingia só à leitura, porque a leitura tem muito que se liga, não é só estares ali a debitar letras e há toda as pausas são importantes, os gestos, as pausas, ou às teatro, vezes, ou uma brincadeira, é uma dramatização. Sim, uma dramatização. Uma dramatização lida. Nem sei se esta expressão existe, não, mas pronto. E fazia ali toda aquela, até a nossa postura, a maneira da voz, o subir, o descer, o volume, tudo aquilo funcionava muito bem. E, portanto, aquilo foi um projeto que também não durou muito, porque eu, entretanto, com o jardim aquilo era incompatível. E quando eu venho para a Câmara, numa primeira reunião que eu tive com a Sofia na altura, chamaram-me para também estar nessa reunião e também com os colegas da biblioteca, na altura a equipa da biblioteca. E eu lancei isto, olha, esta proposta, já fiz isto e isto e isto, e correu bem, podia ser uma coisa interessante. E na altura, pronto, foi pegar... achou-se bem, começámos a trabalhar isso com os meus livros, mas depois, entretanto, a biblioteca adquiriu a coleção, não do Correio da Manhã, mas outra coleção, com essa compilação, e começámos, que o interessante foi nós irmos aos lares. E pronto, começámos com 3 ou 4 lendas de pacote, mas depois aquilo foi aumentando, chegámos a ter em pacote, se não estou em erro, 10 a 12 lendas, portanto, nem que fosse uma associação ou uma entidade, uma residência de apoio a idosos, ou nem que fosse pelo menos uma que recebeu 12 vezes este projeto, porque eu cada vez que ia a uma instituição era sempre uma lenda diferente. Portanto, deixámos de a fazer. Biblioteca já ia com a biblioteca. Saiu, portanto, a biblioteca foi ao encontro dessas pessoas que estão institucionalizadas e que não poderão ir. Portanto, foi a biblioteca às pessoas e não as pessoas à biblioteca, digamos assim, é muito importante. Depois desse projeto, eu vejo o teu currículo, a nível da programação cultural em rede, Artéria, estiveste envolvida no projeto Caminhos, Programação Cultural em Rede, não é? Em articulação com o Médio Tejo, com a CIM. Em que é que consiste este projeto? Ou consistiu?
Esse projeto, pronto, tinha a ver com... Era um projeto intermunicipal, muito virado ali para a circulação dos turistas ou para a circulação intermunicipal de pessoas, e que havia um conjunto de programação pelos... Na altura, então, eram 13 municípios, acho que agora já 2 não estão associados ao Médio Tejo, e nesse projeto, nos caminhos, havia 3 ciclos: o ciclo da pedra, o ciclo da água e o ciclo do ferro. Portanto, o ciclo da pedra tinha a ver com os municípios que eram onde nós estávamos, que mais associados ao calcário, à pedra e a serradeiro, não é? Sim. Os ciclos da água, portanto, os ciclos da pedra eram em outubro, os ciclos da água eram em junho, julho, portanto, eram mais aqueles municípios ligados às águas, às praias fluviais, e os ciclos do ferro eram os municípios mais associados às linhas, a linha do caminho de ferro, que era em abril, entroncamento, e já agora não lembro. Pronto, e então esse projeto foi um projeto de 3 anos, mas houve ali depois uma questão com a pandemia que teve que ser reprogramada, e então foi aí que eu acho que foi a minha... como é que eu tenho de explicar? Eu tive que agarrar aquele projeto assim a cru, fui lançada ali aos louros, mas que me deu uma escola naquilo que é a produção e o que é estar associado e o que é os bastidores de quem está a trabalhar. Muita gente não tem noção do trabalho que envolve do número de pessoas, equipamentos, todos os procedimentos logísticos e autorizações e tudo para preparar um espetáculo. E como tínhamos muitos projetos que envolviam escolas ou comunidade, estes projetos obrigatoriamente envolviam uma necessidade de haver um mediador cultural, que era eu que fazia toda essa ligação com... Assentou que nem uma luva. O Rede Artéria foi igual, portanto também foi um projeto entre vários municípios, liderado pelo Teatrão, que também foi uma experiência muito... Uma companhia de teatro de Coimbra. Sim. Foi uma experiência e também que faz parte da equipa mooriense. Já agora mandamos os cumprimentos à Margarida. Ou à Noémia, andou comigo na escola, a gente chamava de Noémia, agora o nome artístico é mais Margarida. Sim, e que também temos, acho que enquanto orienses temos que ter muito orgulho no projeto do Rede Artéria, porque fomos muito destacados pela toda a organização, pelo todo o envolvimento, e também na CIMT, que acho que Orem está sempre muito... O feedback que eu tenho recebido é que, em geral, é um município que trabalha, é muito agregador e trabalha, é muito metódico. Nós somos muito metódicos, portanto, isso faz parte, não é? Também tenho aqui a informação que coordenas o serviço educativo do Museu Municipal de Orem, representando o subgrupo Educação e Mediação na rede de museus do Médio Tejo. Diálogo, educação e património. Existe verdadeiramente? É a pergunta. Devia existir mais. Devia existir mais. É uma dificuldade. Eu acho que hoje em dia ainda há muita dificuldade em ligar património, cultura com a educação. E acho que... E até temos um projeto a nível nacional que podia estar a ser tão explorado para fazer esse entroncamento entre património, cultura e educação, que é o Plano Nacional das Artes, mas acho que tem muito potencial essa agregação, mas na minha opinião pessoal não é fácil. Para mim seria fácil se tudo à volta fosse mais facilitado também. Mas é só uma opinião pessoal, porque eu, enquanto pessoa, além de ser uma pessoa e achar que estas coisas se resolveriam com alguma facilidade, há todas outras questões que não dependem de nós. Claro, não é? Claro, nos ultrapassam. Sim. E em termos de atividades do serviço educativo, o que é que normalmente praticam de ações, de atividades? É assim, tens que me falar mais. Como eu estou envolvida em tantos projetos educativos, seja do museu, seja atividades na biblioteca, seja... No teatro, que vamos falar mais à frente. Tens que ser mais incisivo na pergunta agora, que queres fazer. Agora, do Museu Municipal. Ok. No Museu Municipal... o que agora de atividades ligadas ao serviço educativo. O serviço educativo aqui eu às vezes eu prefiro dizer a palavra projeto educativo, porque o serviço é como se tivesse uma coisa em que chegas, está pronto e levas. Projeto... Eu prefiro dizer projeto, porque
eu prefiro defender que nós, enquanto pessoas, e o próprio projeto /serviço do museu deve estar sempre em evolução, e nós devemos sempre adaptar àquilo da informação que nos vai surgindo de todo lado. Não tem que ser uma coisa estanque, e o projeto nunca é estanque, nunca tem que ser uma coisa já feita, já parada. Tipo pacote. Tipo é pacote, aquilo pronto. e aquilo. Eu acho que somos uns privilegiados. Orem por exemplo, a nível de Médio Tejo, é uma referência. Eu acho que até já a ti te ouvi dizer que nós temos que ter consciência que temos ali já está, um pacote de atividades, uma oferta para tantos públicos. Sim, é invejável em relação a outros municípios. Nós vamos acompanhando e vamos vendo através das redes sociais e depois o que me apercebo é a receptividade. Facilmente esgotam. Isso é sinal que as pessoas experimentam, gostam, recomendam e voltam. Não é? Eu dou exemplo que eu não estou tanto no terreno na operacionalização e na marcação, mas, por exemplo, os colegas que estiveram agora no início de outubro, em que se assinalou o Dia Mundial da Água, portanto, foi feita a divulgação para as escolas, porque a nível plano anual de atividades, deve ser poucas as escolas ou nenhumas que não assinalam esse dia. E nós temos atividades ligadas e que podemos promover sensibilização para a preservação da água e associadas aos patrimónios de Orem. E a atividade que comemorava esse dia, o que assinalava essa efeméride, esgotou de imediato e há mais 16 marcações a seguir porque querem vir. Portanto, isto é... E esta dimensão, isso às também vezes, motiva claro, os colegas, a equipa para fazer mais e melhor. Portanto, os professores, e este ano houve uma reviravolta grande, portanto houve concursos de professores, não é? Os professores são quase todos novos também nos agrupamentos, há um interesse em procurar, mas pronto, além dos dias que assinalamos, dos dias comemorativos, há toda uma panóplia de projetos que podemos apresentar e adequar às necessidades de cada um, aos públicos, porque aquilo que... Eu, por exemplo, costumo dizer que aquilo que eu crio para o primeiro ciclo, com facilidade pode ser adaptado a um pré-escolar ou com facilidade pode ser adaptado aos séniores. Portanto, aí o mediador é o responsável por adequar o vocabulário ou a atividade e lá está, não tem que ser tudo estanque. Dos projetos ligados ao serviço, não é o que chamas? Projeto educativo. Projeto educativo do Museu Municipal de Orem. Há algum que se destacou no teu percurso, que te marcou? Eu tenho um carinho especial pelo projeto que nós temos, que é nos bastidores do museu. Porque com o tempo, e é engraçado como é que isso surgiu, porque este projeto surgiu com conversas que eu ia tendo na chefia na altura e que era um bocado estranho, porque às vezes as pessoas quando vinham ao museu, e mesmo assim há muita gente de Orem que não sabe que temos um museu identitário, que fala da nossa identidade, daquilo que nos diferencia dos outros, das nossas comunidades, gente de cá, quase que ali porta a porta e que não sabe. É os santos da casa, não fazem milagres. Ou até os próprios professores, as próprias escolas. E uma das coisas que me fazia impressão, por assim dizer, era como é que ainda há aquela coisa de que o museu é um espaço onde estão coisas velhas expostas. Aquilo dava-me ali umas voltas. E como é que nós podemos quebrar esses estigmas? E então esta atividade dos bastidores do museu foi criada para isso, para quebrar essas barreiras de que o museu, pelo menos aqui o de Orem, eu falo sempre por aquilo que é, não é um espaço estanque, é um projeto, é tudo mais do que só aquela casa do administrador. Há muitas pessoas que não sabem que a Vila Medieval, o Castelo Paços dos Condes, faz parte do museu. A oficina do património, que é onde estão as reservas, faz parte do museu. E o que é que consiste aí os bastidores do museu? Olha, os bastidores do museu lá está, é preparar as pessoas, ou seja quem for, nós até fazemos isto com as escolas, mas isto está disponível até para famílias, para idosos, para públicos vários, onde nós mostramos o outro lado daquilo que é o museu. Para já quebramos logo ali as barreiras, que eu começo logo a ser provocatória, logo no início, quem é que sabe o que é o museu? A primeira vez, aliás, quando nós estreámos esta própria oficina, este projeto, eu tive uma professora que me deu essa resposta. Uma professora. Pronto, e eu fiquei logo assim... E eu tinha ardido há muito pouco tempo aquele museu no Brasil, com aquelas reservas, sim, no Rio de Janeiro, e eu
apanhei logo aí essa alavanca de que aquele museu fez perder, através daquele exemplo, perdeu-se a memória de... Portanto, e às vezes é estarmos no sítio certo e na hora certa e apanharmos um comboio de informação que acaba por se cruzar e aproveitar ali, não é? Portanto, eu sou logo provocatória ali e começo logo por dizer que, pronto, que o museu, e explica ali, não fazemos uma visita guiada à Casa do Administrador, mas o objetivo é dizer, falar, há ali um objeto, há ali um documento e fazer-lhes perceber como é que chega aquele documento, como é que chega aquele objeto. Quais são os procedimentos de conservação, de pesquisa. Visitam as reservas também. Visitam as reservas. E há outra coisa que para nós é super importante, que é valorizar as pessoas que estão ali. Portanto, as pessoas têm nome, atrás de um projeto de museu existe trabalho de pessoas que não são visíveis, porque normalmente tens ali alguém que está no atendimento, ou alguém que depois vai fazer uma visita guiada, e os técnicos de conservação e restauro, que ninguém vê. E os técnicos... Os de arquivo, também a visita ao arquivo, não é? Os do arquivo, e o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, e os técnicos que estão lá em cima na Vila Medieval e que fazem a visita guiada, e o que é que eles trabalham para fazer aquele guião, e as pesquisas que fazem. E tentamos nessa visita, portanto, que começa na Casa do Administrador, vai à Oficina do Património, e lá as colegas, porque aí já não sou eu, é depois as colegas de conservação e restauro que estão a explicar o que é que fazem e mostram o que é que fazem, e depois vamos ao arquivo e a técnica é que faz e que valoriza o trabalho e mostra os documentos, como é que eles se conservam, como é que eles trabalham, e depois voltamos todos à Casa do Administrador e fazemos assim uma espécie de refresh, e as pessoas realmente não tinham noção que é isto. E acho que é uma maneira, e tenho pena que este projeto não seja mais procurado, até por escolas, até por professores. Vai-se insistindo. Temos que ter. Olha, tu visitavas museus na infância? Não visitava muito, por várias razões, mas lembro-me, porque há dias eu ouvi a pergunta que fizeste ao Helder, e lembro-me, fiquei a pensar, qual foi o primeiro museu que eu visitei? Foi em contexto de escola e foi o Museu da Marinha. Lá está a importância das escolas, porque se não fosse as escolas e levar os alunos aos museus, pelas próprias famílias, muitos não conseguiriam ir. Eu acho que agora já se mudou um bocadinho, já se mudou um bocadinho. Mas o primeiro museu que eu visitei foi o Museu da Marinha. Em Lisboa. Em Lisboa. Depois, já adulta, é uma coisa que eu faço regularmente. Eu lembro-me que em 2000, foi antes da pandemia, em 2000, portanto foi em 2019 ou 2018, não sei precisar, eu visitei 18 museus. Incluindo a Casa do Administrador. Por mês, faz. Pronto, mas visitei 18 museus, engraçado. Depois, já da altura, comecei a fazer, sei lá, já Mas andei... tens a preferência de um género de museus? Gostas mais de museus etnográficos ou museus de arte contemporânea? Eu gosto de tudo. Por não conhecer, e às vezes, eu não sou uma pessoa por ser desconhecido, ou por eu não conhecer, é que me alicia a ir ver. Não sou aquela pessoa que diz, não percebo ou não gosto, não sei o quê. Vou sempre à procura de tentar entender. E depois também há fases da nossa vida. Eu por mim falo, agora atrai muito os museus industriais ou que têm a ligação a pessoas. Agora tenho visitado muito às histórias, mesmo museus da indústria têxtil, dos operários, e que depois têm. Entretanto, abriu o de Alcanena, ligado aos cortumes. Pois, assim ainda não conheço. Eu não sei se eles já abriram formalmente, mas eu sei que aquilo tinha muito. É um dos museus também que é representado na rede de museus Mediotejo, e eu sei que eles tiveram muito trabalho da comunidade, fazer os tais registros de como é que era aquilo. Portanto, isto lá está, trabalho com a comunidade e recolher as memórias orais. E também já visitei museus no estrangeiro. Muito bem. Eu, por exemplo, isto é uma curiosidade, é uma estupidez, mas pronto, eu visitei o Museu do Louvre a uma sexta-feira, estive lá dentro 11 horas e 4 minutos. E não chega, porque tínhamos muitas salas fechadas, sim. Mas fiquei um bocadinho desiludida em relação ao... Gostei mais de visitar o Museu d'Orsay. Sim, também é muito bom, e lá perto também há o do Rodin, que é fantástico, é pequeno, mas que é fabuloso. Bom, e agora o projeto Caminho das Pessoas, já que tanto gostas de pessoas, que é uma programação cultural em rede, em articulação com a CIM do Médio Tejo. O que é que consiste este projeto? Que é a tua cara, pessoas. Sim, isso acabou por mudar de título. Acabou por mudar de título, porque depois foi também uma
uma programação cultural de rede também financiada, porque essas programações têm sempre âmbito de financiamento, que fizemos em parceria com o município de Tomar e com o município de Alcanena. Portanto, foi ali, esse projeto acabou por chamar-se Património Cultural Memória Coletiva, portanto, e houve 3 municípios que se casaram, entre aspas, e uniram esforços para, houve uma programação comum, e onde se foi qualquer coisa, agora já não me lembro o nome, mas os interesses e os patrimónios comuns nos 3 municípios, pronto, deram origem a uma programação cultural no âmbito do Caminhos, também como foi o Caminhos, mas porque Caminhos acaba neste momento por ser a marca da CIMT, para as programações culturais em rede. Pronto, e neste momento vamos começar novamente com o Caminhos. Aliás, vamos ter em fim de outubro uma iniciativa também com a marca Caminhos, portanto vai voltar já é uma marca. Já é uma marca, portanto, e ser Caminhos Património Cultural Memória Coletiva, ou ter sido Caminhos já de 2017, portanto é a marca que se quer afirmar, sempre em comum da região do Médio Tejo, mas pronto. Mas é muito importante, eu acho que cada vez se mais trabalha em rede em termos de municípios, não é? Tem que ser, sim. Que ajuda, é uma mais-valia, sim. Porque às vezes trabalha-se cada um para si só, para tipo ilhas, e que assim podem potenciar recursos e ter maior destaque. Sim, mas aquilo que é interessante, lá está, o interessante destes projetos, eu acabo sempre por dizer que é o trabalhar com as pessoas e estarmos a trabalhar os próprios técnicos, que é tal coisa que se passa despercebido, os esforços, as dificuldades que passamos uns com os outros, e hoje tenho que ligar ao André do município de Alcanena, tenho que ligar a Ana Soares de Tomar, e porque não sei que, olha, falta isto, e há aqui uma união, umas sinergias e uma empatia que eu acho que é tão preciso nos dias de hoje. É muito saudável. É muito saudável. E também para perceber a realidade do concelho vizinho, outro. Porque às vezes queixamos de nós sim. E vamos ao concelho vizinho e estão bem pior. Ou então aprendemos com os erros dos outros ou com os bons exemplos, não é? Portanto, eu digo-te uma coisa, nós somos uns privilegiados. É uma realidade que eu acho que as pessoas de cá dentro não têm noção, mas quando vamos lá fora e olhamos cá para dentro, portanto, quando temos uma visão de fora para dentro, nós somos uns privilegiados. Muito bem. Integras também a equipa de produção e coordenas a equipa do Projeto Educativo Mediação e Envolvimento da Comunidade do TMO, Teatro Municipal de Orem. É o teu maior desafio até ao momento? Tem sido. Tem sido. É um projeto completamente fora da caixa. Completamente. Que é o que tu gostas? Eu gosto de projetos que me façam sair um bocadinho da zona de conforto. Gosto de... Então, em que é que consiste este teu grande desafio e o trabalho no TMO? Olha, para já, uma coisa que eu acho que esta marca TMO tem e que é um bocadinho diferente e que veio aqui mexer com muita dinâmica da cidade, do território, contrariamente àquilo que era o antigo Cineteatro. Isto é uma opinião muito pessoal, atenção, que estou aqui a falar, que é o facto de TMO não é aquele edifício, que eu acho que está muito bonito exteriormente. Lindo. Está a ver? TMO, neste momento, é um projeto de todo um concelho, de todo um território, porque nós não estamos só ali dentro, não fazemos espetáculos só ali dentro, nós trabalhamos com tanta gente, vamos a aldeias, vamos às escolas, vamos a outras freguesias, trabalhamos com presidentes de juntas de freguesia, trabalhamos com comunidades, trabalhamos com outros grupos, recebemos, damos, partilhamos, ouvimos, e esse acho que é um trabalho de muito bastidor que não se vê, o trabalho que eu faço, e a Carolina, que é a minha companheira de viagem neste projeto, principalmente, e os outros colegas da equipa, porque acho que é uma equipa excepcional. Como é que é dizer? Todos têm a sua função, mas se for de repente alguém precisa fazer isto ou aquilo, estamos todos ali um para o outro. E há sempre alguém que é o elo, o cimo desta função, mas depois os outros orientados, todos vamos fazendo um pouco de todos para nos ajudarmos. E portanto, com estes projetos têm trazido grandes artistas de renome. Sim, até trabalhar às vezes com as próprias comunidades, que lá está, não se tem que apresentar naquela sala de 433 lugares, mas artistas que depois trabalham
com as comunidades. Eu há bocado estava-te a falar no projeto Cruzeta, que vamos trabalhar com os Molinhos da Ribeira, com as senhoras mais idosas, que vamos trabalhar... Molinhos da Ribeira, um rancho folclórico da freguesia do Olival, concelho de Orém. Muito ligado ao facto daquela comunidade haver muitos moinhos de água ligado ao... Também, e vamos trabalhar com as senhoras que se mostraram super... Lá está um trabalho de mediação que eu tive que fazer em junho ou julho, não é? Para um projeto que vai acontecer ainda só em outubro. E vamos trabalhar com elas, o Graham Pullian vai trabalhar com elas, já tive várias vezes com outros projetos aqui, vai trabalhar um trabalho de comunidade em que há o trabalho de... Vão trabalhar o conceito do que é a mulher, o trabalho da mulher, o ligar o património e a identidade à mulher, trabalhar com elas, e vai depois resultar num espetáculo muito bonito. Muito bem. Estamos quase a terminar o nosso programa, não sei antes de perguntar, como faço a todos os convidados, qual o teu sonho, neste caso, o teu sonho para a animação cultural e educação comunitária? Nem de propósito. Eu acho que te vou mostrar aquilo que tenho aqui escrito. E que os nossos ouvintes não poderão ver, vão ouvir o que eu vou ler se eu conseguir, porque eu estou a alguma distância e não tenho aqui os óculos, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Independentemente sempre para a animação cultural, para tudo. Eu nunca quero... Não sou uma pessoa que me contente com aquilo que eu sei hoje. Eu quero todos os dias aprender e nunca quero saber tudo. E, portanto, continuo com sonhos. Muito bem, ótima forma para terminar este programa. Muito obrigado, Sílvia. Parabéns pelo teu trabalho e a forma apaixonada que os nossos ouvintes podem confirmar, a forma apaixonada como transmites o teu conhecimento e os teus sonhos. Foi muito bom ter-te aqui neste estúdio, Sílvia. Obrigado pelo convite, Gonçalo. Olha, um grande abraço museológico, os nossos ouvintes já sabem que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos, visite sempre um museu perto ou longe de si. Já sabem, Museus e Companhia, no terceiro sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal 92.3 FM. Estejam atentos, obrigado e até lá.